Nosso terceiro módulo, e essa é a nossa segunda aula. Nós fizemos na aula passada a segunda parte da aula 1. Quero agora entrar com você na aula 2, falando a respeito do valor do próximo nível. Você está num lugar e você deseja subir o próximo degrau, galgar o próximo passo, o próximo degrau nessa subida. Quanto isso vale? Quanto vale essa troca de posição no seu trabalho, na vida profissional, ter um relacionamento melhor? Ou seja, do patamar que você está agora ao patamar seguinte, qual é a distância a ser percorrida? Qual é o preço a ser pago? Há preço a ser pago? Com toda certeza, sim. Há muitas pessoas que pagaram o preço da disposição, da disciplina, da aplicação, da constância, da excelência, mas outros, infelizmente, pagarão o preço da frustração de não terem feito e atingido aquilo que tanto desejavam atingir. De uma forma ou de outra, você vai ter que pagar esse preço. A questão é uma pergunta que todas as pessoas precisam fazer se desejam realmente chegar a algum lugar. Quando você evita os riscos, quando você evita a disciplina, a excelência, a constância, evita pagar o preço de conhecer, de entender o desconhecido, de trilhar o caminho desconhecido, você acaba arriscando aquilo que há de mais importante da tua vida, que é buscar o conhecimento, o desenvolvimento, a tua liberdade, o desfrute, a plenitude de uma vida satisfatória, de autorrealizações, que você tanto busca na tua história. Quando você não arrisca, você fica num lugar de estagnação. Quando você não arrisca, você acaba de toda maneira arriscando o que há de mais importante para você, que é se desenvolver, que é crescer, que é prosperar, que é avançar e amadurecer em outros níveis que você não experimentou antes. Sem se arriscar, ninguém fará nada de relevante ou fará algo muito mal feito na sua jornada, na sua caminhada. Isso aqui vale para a tua vida profissional. Se você é aquele funcionário, aquele colaborador, ou aquele gestor, diretor, ou você de repente é um empresário, você de repente não desenvolve à medida que você poderia se você não galgar novos, não somente cargos, mas novas posições, novos lugares do teu negócio, da tua empresa, galgar, escalar essa montanha. E as pessoas, eu digo sempre, são muito apaixonadas pelo topo da montanha, mas elas detestam a subida. Não há montanha sem subida, não há topo sem escada. E é uma escada porque é para ser colocado um pé após o outro, um degrau após o outro, de forma dinâmica. E nisso aí tudo você vai encontrando equilíbrio e descoberta no teu desenvolvimento, no teu aprendizado. Ok? Estão compreendendo o que eu estou falando? Está conseguindo ficar claro para vocês? Desenvolvendo essa ideia, eu quero montar com você esse quebra-cabeça aqui, nessa busca de você desenvolver uma meta comum de acordo com os teus sonhos e seus projetos e oferecer uma contribuição genuína, não só para a tua vida, mas para a tua família, para o teu contexto, para o teu ambiente, para essa atmosfera a qual você está inserido em todos os âmbitos da tua jornada, da tua caminhada. E aqui tem uma ligação muito fundamental em todo esse processo. Você precisa pagar o preço agora e desfrutar depois. O problema é que as pessoas sempre querem desfrutar para depois pagar algum tipo de preço. Não funciona desse jeito. Você sempre precisa pagar à vista. Aqui não tem como passar cartão de crédito, não tem como dar um cheque, não tem como fazer uma nota promissória. Você precisa pagar o preço antes e desfrutar do deleite depois. Na vida, todos pagam algum tipo de preço e mais cedo ou mais tarde você vai ter que pagar o seu também. Quanto vale o próximo nível? Quanto vale galgar outros patamares? Quanto vale essa vida incrível que você deseja? Será que vale a pena você sofrer de repente por alguns dias, por alguns meses, algumas privações? Será que vale a pena você passar por alguns percalços, algumas situações assim de crise por alguns dias? Ou você prefere que essa dor permaneça e a vida toda? Certa vez eu estava caminhando com alguns amigos, eu me lembro, era ali um adolescente, nós estávamos saindo da casa de um outro amigo nosso, eu estava montado numa bicicleta, e eu dei aquela besteira de colocar um amigo na garupa daquela bicicleta. Não tinha como, era muito pequena a bicicleta, era a bicicleta da minha prima, inclusive. E ela era muito pequena para nós dois. Já não cabia nem eu direito, eu quis colocar o meu colega na traseira, na garupa daquela bicicleta. E logo numa descida, havia acabado de passar um pincho, um asfalto novo naquela pista, e era uma tarde de domingo, muito quente, era por volta ali das 3 horas da tarde. Eu me lembro que nós estávamos descendo, e assim, em alta velocidade, para aquela bicicleta, e de repente nós simplesmente caímos e eu fui lançado para frente assim e eu bati esse supercílio aqui no chão. Quando eu bati, imediatamente deu aquele corte, é uma região muito sensível, deu aquele corte, queimou porque o asfalto estava quente, estava um calor danado de domingo à tarde
e do mesmo jeito que cortou, queimou esse lado aqui, ficou aquele corte enorme, e aquela bola de sangue, aquele monte de sangue saindo. Tinha um outro amigo nosso atrás, ele me colocou na garupa da moto e nós fomos diretamente para o hospital, para a emergência. Chegando lá, o médico, você sabe quanto médicos são assim sensíveis, né? Aqui com ironia eu digo isso porque médicos realmente, com aquelas luvas pegajosas deles, eles são extremamente assim agressivos, eles têm que fazer o serviço deles, eles não ficam ali com muita doçura, com muita singeleza, não. Eles chegam e fazem o que tem que ser feito. E o médico então de imediato ele chegou, tinha muita sujeira, muito sangue, o corte muito grande, estava inchado demais o meu rosto e eu assim, né, perplexo com aquela situação. E ele simplesmente chegou e do jeito que ele pegou assim no meu supercílio, ele abriu aquele buraco, era um buraco mesmo que havia feito, pegou uma gás e passou assim dentro, tirou aquela pelota de sangue, né, e passou assim, era muita sujeira, e ele fez aquilo sem anestesia. Do jeito que ele fez, ele simplesmente pegou depois a seringa e aplicou ali a anestesia e depois deu os pontos e passou aquele momento, deu muita dor, foi muito chato, inchou bastante, mas depois simplesmente aquilo cicatrizou e melhorou. Eu nunca mais me lembro disso, a não ser da própria experiência, nunca mais senti dor nenhuma. Por que eu estou contando para você essa história aqui? Porque foi necessário que eu tocasse naquela dor naquele momento, para limpar, para que não permitisse que aquele lugar ficasse infeccionado e me causasse maiores problemas depois. O que eu digo para as pessoas é que às vezes elas querem galgar um outro patamar, um outro degrau nas suas vidas, mas elas não têm a disposição de sofrer certas dores, elas não têm disposição de fazer a limpeza adequada, e é por isso que fica inflamando aí, você sente algumas febres às vezes. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Você fica sentindo algumas febres aí do seu comportamento improdutivo, dos seus hábitos destrutivos, das palavras, pensamentos, das suas sensações, daquilo que deveria ter sido feito e você não faz porque você não quer sentir as dores, você não quer passar por esse processo de limpar, de aplicar uma anestesia, de dar os pontos, de curar essa situação. E é por isso que você acaba de um jeito ou de outro sofrendo. E eu gosto sempre de associar essa situação com ou você sente a dor daquele momento que vai ser extremamente chato, desconfortável, ou essa dor ela vai crescendo e vai aumentando em proporções que você depois não consegue suportar, não consegue resolver. Pode ser algo depois insustentável ou irremediável. Agora você tem que fazer uma escolha. O que você está disposto a fazer pelo próximo nível da tua vida? Então, ao longo da minha vida, eu sempre fiz alguns avanços em cada área, na área financeira, nos relacionamentos, na família, na minha liderança, na minha vida profissional, na minha carreira, no conhecimento, na minha transformação. Eu lembro você, nós somos aquilo que fazemos, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar aquilo que nós somos. Então, tudo visa a sua transformação. Quanto mais você cresce, maior capacidade de assumir novas posições, maior sua capacidade de ter novos resultados. Seus resultados na vida nunca irão superar o teu nível de desenvolvimento, nunca irão superar o teu nível de crescimento. Quando você foca no teu crescimento, quando você foca no teu desenvolvimento, certamente você vai experimentar novos resultados. Eu quero compartilhar com você algumas trocas que eu tive que fazer ao longo da minha vida, se eu quis mudar de patamar, de nível, se eu quis experimentar coisas novas. Primeira delas, troque a afirmação pela realização. Não queira a aprovação daqueles que te seguem, de quem anda do teu lado ou de quem está acima de você a qualquer custo. Não queira ficar bajulando pessoas ou ser bajulado por elas. Você tem que seguir o teu caminho, e o caminho do desenvolvimento muitas vezes é um caminho solitário no começo. Você fica só, e é necessário que seja assim, para que você perceba motivações, para que você perceba as suas intenções, para que você mesmo se conheça, para que você desenvolva em áreas que você não vai depender da ajuda, não vai depender da aprovação, não vai depender do amor das pessoas. O caminho do nosso desenvolvimento é um caminho de isolamento, muitas vezes no começo. Ah, mas não é importante eu ter conexões? É importante, mas mesmo nas conexões, nem sempre você vai poder externar tudo que você deseja. Porque você vai ter que entrar no universo do outro, ele vai ter que entrar no teu universo, mas em algum momento você vai ter que ficar só. Troque a afirmação das pessoas pelo nível de realização que você deseja. Não seja dependente da afirmação de ninguém. Não seja intimidado pelas críticas, mas também não seja impulsionado porque você é elogiado ou porque você busca elogio das pessoas. Não dependa disso. Se você está sendo criticado, continue. Se você está sendo elogiado, continue também. Não dependa nem de um e nem de outro. Não se intimide pela crítica
e não dependa exclusivamente dos elogios que você recebe. Os reconhecimentos que você recebe são bons, as recompensas financeiras, promoções, tudo isso um dia passa, tudo isso um dia acaba e você mesmo vai ter que produzir o teu caminho. Essas coisas se dissipam como fumaça. Decida não querer manter uma boa aparência, decida-se pela realização que queima dentro de você. E aí eu faço uma pergunta para você aqui essencial. O que você busca? Realização? Relevância? Ou você busca popularidade? Reconhecimento? Do que você está atrás? Você está atrás de aprovação a qualquer custo? Ou você está atrás de um propósito mais elevado que você descobriu, que você despertou e que você incendiou na tua vida? Segunda troca importantíssima que você precisa fazer. Troque a segurança pela relevância. O que significa isso? Sucesso não significa simplesmente estar ocupado. Aquilo que você se dedica importa muito. Aquilo que você se dedica importa demais. O que você está fazendo? Quando eu falo isso, eu não estou dizendo apenas sobre se você está trabalhando nessa ou naquela função, nesse ou naquele trabalho, nessa ou naquela profissão. Eu quero saber de você o seguinte: você considera como relevante aquilo que você está construindo? Você não deveria perder um segundo sequer fazendo algo que você não gosta, que você não ama. Você não é obrigado a permanecer no lugar que te faz infeliz. Mas a grande parte das pessoas prefere isso. Mas elas estão atrás apenas do que? Da segurança. Não querem a relevância, porque a relevância custa. A relevância tem um preço. A relevância tem um preço de alargamento, de transbordamento e, sobretudo, de transformação. Você não pode ter relevância se você ainda permanece com uma mentalidade de mediocridade. Você precisa se alargar, se ampliar. Uma vida grande está ligada diretamente, não a qualquer ocupação que você tenha, mas como ela se traduz em significado para você e para as outras pessoas. Relevância tem a ver com significado. O que você deseja construir por meio da sua história? O que você deseja fazer de relevante na vida? Essa pergunta é formidável. Quando você acessa isso, quando você toca essa verdade, quando você acessa essa chave, as coisas mudam. Muda você. Você muda de perspectiva, de expectativa. O que você está buscando? Relevância, segurança, popularidade, ou você quer ter mais influência naquilo que você faz? Influência é fundamental. Popularidade é ser aplaudido. Influência é ser seguido, é ser copiado, é inspirar pessoas. O quanto isso aqui é importante, eu gosto demais de falar de relevância, significado e propósito. Terceira coisa que você vai ter que deixar, você vai ter que trocar. Troque o ganho financeiro pelo potencial futuro. Foi feita uma pesquisa com cerca de 500 empresas nos Estados Unidos. Eu gosto muito de acessar essas pesquisas porque elas falam exatamente do comportamento que as pessoas têm quando são desafiadas. E nessa pesquisa perguntou-se o seguinte: qual o seu grau de satisfação com aquilo que você faz? E qual é a sua perspectiva de crescimento ou de permanência nessa empresa que você trabalha? E aí, cerca de 70% desses colaboradores responderam o seguinte: olha, eu tenho a plena disposição de permanecer nessa empresa desde que eu tenha uma perspectiva de crescimento, desenvolvimento e visão de futuro. Ou seja, eu quero saber o quanto essa empresa está mesmo interessada e comprometida com o meu desenvolvimento. Independente de se o salário vai aumentar ou não. E apenas 30% responderam que só permaneceriam naquelas empresas caso houvesse uma perspectiva de mudança salarial, independente de qualquer outro tipo de investimento. Então você percebe que as pessoas têm buscado o quê? Relevância, significado e principalmente um senso de quê? Pertencimento. Propósito e pertencimento estão intimamente ligados. Porque as pessoas não querem simplesmente mais um chefe que as mande fazer tudo, engula, ou pelo menos que faça uma digestão daquilo que simplesmente é imposto a elas. Elas não querem engolir mais, melhor dizendo, que elas não querem simplesmente engolir aquilo que é empurrado garganta abaixo delas. Elas não simplesmente querem ouvir as ordens e cumpri-las cegamente. Elas querem saber o seguinte: do que eu estou participando, ou quanto isso aqui está contribuindo para o meu desenvolvimento e para o meu crescimento. Sabe qual é o nome disso? Senso de pertencimento. O quanto a minha ideia, o quanto a minha voz é ouvida. Isso aqui é uma troca muito importante porque geralmente as pessoas estão preocupadas apenas com o aspecto financeiro. O dinheiro é muito importante. O dinheiro traz comodidade, o dinheiro traz conforto, o dinheiro traz certo nível de satisfação,
de recursos, traz provisão. O dinheiro pode sim trazer muitas coisas, mas presta atenção a coisas que o dinheiro não traz. Esse senso, por exemplo, de pertencimento, de significado, de relevância, de satisfação absoluta, o dinheiro não pode trazer. Ele pode proporcionar parte disso, mas não é absoluto. Então, muitas vezes as pessoas precisam fazer essa troca, porque tem muita gente que tem tudo isso, mas não tem esse senso de significado, de relevância. Então, às vezes, esse potencial futuro só vai ser explorado quando você decidir que não vai ser governado por essa ganância material. Então, quanto mais generosidade você aplica no teu coração, quanto mais ações de generosidade você tem, mais você desenvolve, mais você cresce, mais você influencia pessoas ao seu lado, mais você inspira. Então, troque o ganho financeiro atual pelo potencial futuro. Quantas escolhas você vai ter que fazer de repente desse lugar que você está, que você até ganha bem, que você até tem um salário bacana, para encontrar realmente o teu significado. Eu fiz isso na minha vida. Trabalhei numa determinada empresa durante muito tempo, um determinado ambiente durante muito tempo. Eu tinha ali uma certa segurança salarial, não atrasava um dia sequer, sempre estava lá o meu salário direitinho, organizado, muito seguro. Só que eu desejava algo além. Tive que assumir riscos, tive na verdade que até baixar o meu padrão de vida por um determinado momento, ter algumas privações. Se eu quis galgar um degrau seguinte, se eu quis descobrir e explorar esse potencial futuro. O dinheiro é fundamental, mas ele não pode te governar, pois isso tornaria você escravo e você jamais prosperaria. Escravos não prosperam, escravos não administram fortunas, escravos não administram herança, escravos não transformam herança em recompensa. Então presta atenção, escravos não são maduros o suficiente para lidar com a riqueza. Você pode ter recompensas financeiras muito maiores se você decidir fazer melhores investimentos e trocas hoje. Muitas vezes esse lugar de segurança, esse lugar de estabilidade pode ser um grande empecilho para o teu progresso financeiro, para o teu sucesso e de prosperidade. Quarta troca que você vai ter que fazer: troque o prazer imediato pelo processo do crescimento. A nossa cultura tem uma dificuldade muito grande com a questão da gratificação posterior. Ou seja, querem uma gratificação imediata. Eu costumo dizer que as pessoas buscam sempre soluções fáceis para problemas difíceis e que lhes tragam resultados imediatos. A vida não funciona assim. Então você vai ter que trocar esse prazer que o teu cérebro busca constantemente para que você alcance isso depois, ou seja, participe desse processo de crescimento e transformação. Então, como a nossa cultura tem essa disposição para sempre buscar o imediato, o agora, as pessoas não querem passar por esse processo. Prosperidade é uma construção, não é como café solúvel, não é como pipoca de micro-ondas, não, é construção. Riqueza é construída, não é ganha. Não é ganhada, ela é construída. Quinta troca que você vai ter que fazer: troque a aventura pelo foco. O que é isso? Só dá para ir longe quando você é um especialista. Não dá para ser alguma coisa mais ou menos, você precisa se especializar. O grande Napoleon Hill, mentor dos milionários, como eu gosto de chamá-lo, dos grandes milionários do início do século XX, sempre dizia isso: conhecimento especializado, sem dúvida, é um dos princípios mais importantes no caminho de sucesso de toda pessoa bem-sucedida. No que você é bom? No que você é talentoso e competente? Não basta ser talentoso, não basta ser habilidoso, você tem que saber traduzir isso em ações e em resultados. No que você faz que você assim chancela, que você valida, que você se venderia? No que você é bom mesmo para fazer? O que você faz que faz as pessoas assim encherem os olhos, que aquece os corações, que inspira, que motiva as pessoas a quererem aprender com você? No que você é especialista? Nós não somos bons em tudo, mas você precisa ter a clareza de que em alguma coisa você se sobressai. E eu digo para você uma coisa: todas as pessoas são boas em alguma coisa. Você não pode ser ruim em tudo. Se alguém não pode ser bom em tudo, você também não pode ser ruim em tudo que você faz. Tem alguma coisa que você faz que brilha. E é aí que está a necessidade do teu maior investimento, do teu maior conhecimento. Você pode até não estar preparado ao começar, mas depois de começar, é a sua obrigação se tornar melhor a cada dia. Eu quero instigar você aqui, a partir do ponto decisivo, a se tornar um especialista, um expert. Qual é a área que eu atuo? Desenvolvimento humano. Qual a área que eu atuo? Liderança, influência. Não popularidade, mas influência, liderança, ativação de potencial, ativação de identidade, ativação de propósito, mentoria de liderança. Eu trabalho com isso. Por isso que eu estou aqui desenvolvendo com você esse
conteúdo de crescimento pessoal para que você lidere a tua vida, começando por você mesmo, ser um grande líder através da tua própria autoliderança. Então presta atenção, eu me especializei nessa área de gestão de pessoas, de lidar com o comportamento humano. Eu gosto de comunicar vida e transformação, é nessa área que eu atuo e trabalho há mais de 20 anos. Eu decidi ter como propósito na minha vida, eu descobri isso um dia e acredito que é para isso que eu nasci. Então veja, eu me tornei um expert nisso. No que você é um expert? Você certamente tem muitos talentos para fazer inúmeras coisas, mas qual vai ser o seu foco? Então, em vez de você ficar procurando todos os dias uma coisa diferente para fazer, vá se especializar naquilo que você já é bom. Eu encontrei certa vez um amigo e ele, toda semana, todo mês, ele tinha um projeto diferente. Ele tinha uma ideia assim, mirabolante, do nada. Ele estava cuidando de uma determinada empresa e daqui a pouco, não, eu quero agora mexer com isso. Não, a semana que vem eu estou pensando em ir embora para a Itália. Não, é porque o ano que vem eu vou voltar para o Brasil e vou fazer aquilo outro. Puxa, uma pessoa que não tem foco, todo mês, todo ano, toda semana, ele tem uma ideia diferente. Uma pessoa inconstante não vai ser especialista em coisa nenhuma. Não tem como você não tem como você querer fazer tudo e ser bom em alguma coisa. Não tem jeito, você precisa fazer aquilo certamente é compatível com aquilo que você acredita que é bom para fazer. Se torne um especialista. Agora, como que você vai se tornar um especialista? Repetindo, inovando, especializando, aprimorando, aperfeiçoando. Não tem como ser excelente sem ser constante. Antes da excelência vem a constância, a repetição, criação de novos hábitos, permanência, aprendizado, mudança de estratégias, elevação de padrões, mudança de crenças limitantes, permanência, ok? Isso é o que vai fazer você se tornar um especialista. Não é a sua obrigação saber tudo quando você começa, mas depois que você já está há muito tempo fazendo a mesma coisa, é a tua obrigação sim ser cada dia melhor naquilo que você faz. Pessoas grandes possuem uma mentalidade extremamente objetiva, elas não perdem o seu tempo com coisas secundárias, não perdem o seu tempo com coisas ali, como todas as outras pessoas perdem. Não, elas são extremamente diretivas, elas escolhem as melhores ações, elas são muito assertivas, elas são muito diretivas naquilo que fazem. Sexta troca que você vai ter que fazer: troque o aceitável pelo excelente. E aqui vai exatamente ao encontro daquilo que eu acabei de falar para você. Não há excelência sem ser constante. Ninguém paga pelo medíocre. Não tem jeito de você ser um especialista se você ainda tem aquela mentalidade de isso aqui tá bom, desse jeito tá legal, as pessoas sempre fazem assim, você não é todo mundo. Sua mãe já dizia isso, né? Eu estou aqui repetindo para você. Você não está na manada, saia da multidão, vai se destacar. Ninguém paga por alguém que faz as coisas mais ou menos e de vez em quando. Não, as pessoas pagam mais por aqueles que têm ideias melhores, ideias maiores, e às vezes em coisas simples, mas você é tão bom naquilo que você faz que as pessoas se admiram. Parece que aquilo que você faz brilha. É aquela história que a gente sempre conta daqueles dois rapazes que estavam ali, assentando uma parede, estavam dando um retoque numa parede. E alguém chegou e perguntou para um deles: o que você está fazendo nessa parede? Estou aqui dando um retoque nessa parede, é isso que eu estou fazendo, estou aqui dando uma escalpada nessa parede aqui. Essa era a percepção daquilo que ele estava fazendo. O outro respondeu o seguinte: eu estou construindo um palácio. O que você está fazendo? Um só tinha uma função de fazer alguma coisa naquela parede. O outro não. O outro entendia: eu estou construindo algo maior. Essa é a percepção clara de alguém que viu o propósito da sua existência. Não está perdido na vida. Não se contente com nada menor que a excelência. Excelência é uma palavra que eu gosto demais. Eu sempre procurei fazer as coisas com muita excelência. Ainda que tenham alguns retoques a serem feitos, não tem problema, mas pelo menos é aquele nível de sensação assim, de que eu estou entregando o melhor, de que eu estou entregando o máximo, de que eu estou me dando por completo e me dando por inteiro. Uma vez eu estava dando aula numa turma e uma das alunas daquela turma também trabalhava comigo no departamento da empresa, de uma empresa que eu trabalhava. E aí, interessante que eu estava conversando com ela e falei para ela: olha, eu gostaria que você me ajudasse a entregar esse material para a sua turma, inclusive, onde eu irei dar aula nessa noite. E eu falei para ela: eu quero que você imprima dessa forma, quero que você coloque no envelope, quero que você faça assim. Era uma série de materiais que eu ia entregar. Outros professores não entregavam, era meu compromisso entregar. Outros não faziam aquilo. Eu não tenho compromisso com o que os outros fazem, eu tenho compromisso comigo mesmo. Eu não permito ser exigido por ninguém mais do que eu mesmo exijo. É o meu compromisso. E eu falei para ela então imprimir aqueles materiais para que eu pudesse entregar para a turma dela. Ela virou para mim e falou assim: para que tudo isso? Para que esse exagero? Você já viu quantas pessoas
que não são excelentes, o que elas gostam de falar? Para que tudo isso? Ah, isso aqui tá bom. Ah, ninguém vai ver isso não. Ninguém vai considerar o que você está fazendo não. Ah, para que tudo isso? E eu falei para ela assim, eu respondi com a seguinte pergunta. Eu perguntei para ela: você não acredita que você e a sua turma mereçam algo até melhor do que isso aqui? Aquilo deu assim um ponto de interrogação na cabeça. Eu deixei ela com a pulga atrás da orelha. Deixei ela assim um pouco pensativa, porque ela estava diminuindo exatamente o tamanho dela. Quando eu penso em fazer algo excelente, eu não estou pensando só em oferecer o melhor para as pessoas. Eu estou pensando no meu nível de entrega. Eu estou pensando no meu nível de excelência. Quando você pensa em ser excelente no seu trabalho, não é só uma questão do salário, da gratificação que você vai receber, ou dos elogios que você vai receber do seu patrão, ou até mesmo da promoção que você está aí pleiteando, que você está ansiando receber. É uma questão de estatura, é uma questão de cobrança sua própria, é uma questão de excelência consigo, é uma questão da consideração que você tem até com o teu nível, com o teu próprio crescimento. É uma questão de você ser comprometido com os seus resultados. Entende isso que eu estou dizendo? Então nunca faça nada que não margeie a excelência. Sempre busque fazer algo que vai deixar você satisfeito com a tua entrega. Certa vez eu desenvolvi algo para um líder que eu tinha no trabalho. Ele pediu que eu organizasse para ele numa reunião um café da manhã. E eu fui organizar aquele café da manhã para ele. Organizei e na minha concepção estava muito bom. E depois eu saí, fui fazer outra coisa. Logo ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Mateus, o que você fez desse café da manhã? Isso aqui não combina com você. Está horrível. Isso aqui está um lixo. E eu vi aquela mensagem e a princípio eu fiquei assim, puxa, mas está reclamando. Por que não mandou outra pessoa fazer? Ah, por que ele mesmo não fez então? Naquele momento deu vontade de responder a mensagem para ele dessa forma. Mas aí dentro de mim veio esse princípio que eu carrego comigo. Eu não vou permitir que ninguém exija de mim mais do que eu mesmo me exijo. E aí você precisa ter compromisso consigo. Porque tudo tem a ver com a própria estatura que você tem. Cada um age de acordo com a própria estatura, com o próprio tamanho que tem. Naquele momento eu falei para ele assim: olha, reconheço que não foi o melhor que eu poderia fazer, eu fiz só o possível, mas amanhã eu vou fazer novamente esse café da manhã e você vai ficar surpreendido. E foi exatamente o compromisso que eu tive. Eu não fiquei me vitimizando, não fiquei dando desculpa, não fiquei me justificando. Porque tudo, lembre-se, tem a ver com a tua estatura. E aí no outro dia eu simplesmente fui lá e arrebentei, arrasei. Fiz o melhor café da manhã que ele já tinha tido numa das suas reuniões, aquele chefe. O que ele falou para mim depois? Uau, isso aqui realmente é o que combina com você. Isso aqui, aliás, é muito além de tudo que eu já vi você fazendo. Mas realmente quando eu olho para você eu lembro desse nível de excelência. Então sempre que eu fiz as coisas, eventos, treinamentos, reuniões, mentorias, sempre eu busquei fazer com muita excelência, me preparando, estudando. Eu quero deixar para você essa experiência aqui. Troque o aceitável pelo excelente. O bom sempre vai ser inimigo do melhor, ok? Avançando, a sétima troca que você vai ter que fazer: troque a adição pela multiplicação. Isso aqui é uma coisa interessante porque acrescentar é muito bom, mas multiplicar é melhor ainda, é muito maior. Aprenda a ser um multiplicador, não somente um acrescentador de valor, mas multiplique. E multiplicar tem a ver com transbordar para outras pessoas, levá-las a fazer. Não só agregue valor, mas dê poder de multiplicação para quem está à tua volta, na tua vida profissional, pessoal, na tua família, teus filhos, teu cônjuge, relacionamentos que você tem, amizades que você tem. Não só acrescente, agregue valor, mas faça com que ele se multiplique através das pessoas, multiplique recursos, multiplique conexões, multiplique possibilidades, soluções e oportunidades. Se você tem conexões, é bom que você aumente as suas conexões. Isso é legal, isso é adição. Mas quando você quer causar um transbordamento assim transcendental, você não só causa essas conexões para você, você leva outras pessoas também a entrarem nessa vibe de conexões que você tem. Você promove isso para outras pessoas e o resultado disso é simplesmente incalculável. Os seus resultados serão incrivelmente multiplicados. E por fim, troque o primeiro pelo segundo tempo. É formidável isso aqui porque sabe aquele sprint final? Sabe aquela virada, de repente você está ali já no primeiro tempo perdendo um jogo de 3-0. É um resultado que para muitos é irreversível, mas no intervalo tudo pode mudar. Você de repente até aqui está no primeiro tempo, sendo derrotado, sendo chacoalhado, tomando um baile, tomando um banho, né? Como a gente fala nas peladas, quando a gente joga bola, a gente fala isso, tomando um show, um chocolate. Está 3-0 para o adversário e você está aí abatido, desanimado, prostrado. É possível virar esse jogo?
e só depende de você. Primeiro tempo, faça de conta que ele não existiu. Vá para o segundo tempo, para entregar tudo, com sangue no olho, com dedicação, com performance. Disponha-se a trocar o que for necessário para uma vida relevante. Talvez até aqui o seu primeiro tempo é um primeiro tempo de derrota, de fracasso, de desânimo, de desmotivação. Entre para o campo a partir de agora. Aproveite esse intervalo que você está tendo aqui, o ponto decisivo, ação transformacional. Faça desse momento um momento de virada, momento mesmo de arejar tua mente, de revigorar tuas forças, de renovar tuas energias e vá para o segundo tempo a partir de agora para entregar tudo. Teus resultados nos próximos 5 anos, 10 anos serão rapidamente abreviados, virão para você rapidamente, porque você está agora começando, recomeçando, já com conhecimento, com potencial, com potência de ação, que tudo vai mudar. Sabe aquele sprint final, sabe aquela virada? Isso vai acontecer com você, só depende das tuas ações. Se acha que o teu primeiro tempo foi horrível, agora vem para o segundo e aproveite e dê tudo nesse segundo tempo. Talvez até aqui você não entregou o nível de excelência que você pode entregar. Você não entregou o nível de aplicação, você não entregou o nível de disciplina necessários, você não entregou o nível de conhecimento, você não desbravou o seu potencial, você não se dedicou o suficiente. Beleza, tudo isso foi no primeiro tempo. Agora você está na metade do jogo, está aí dando aquela sacudida geral, aquecendo novamente, porque quando você entrar no campo agora, para o segundo tempo, você vai virar o jogo. Beleza? Conto com você, contem comigo também. Até a próxima aula.